Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, da chuvosa Brasília, trazendo mais um vídeo para o canal. E antes de atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco, eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, curte o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e segue as redes sociais lá no TikTok e no Instagram, @vascaínocerrado. Se você não tá seguindo, tá dando mole, lá no TikTok eu coloco os cortes de vídeos e lá no Instagram, sempre trazendo uma mensagem, uma publicação, uma notícia de última hora. Então fica ligado nas duas redes sociais, você vai estar sempre ligado em tudo que tá acontecendo no Vasco. Como ontem à noite saiu a notícia de que o Vasco contratou, fechou a negociação, pagou ali a compra de 100% dos direitos econômicos do jogador, do atacante Pedro Raul. Então, Pedro Raul pertence ao Vasco, o anúncio oficial vai ser dado na sexta-feira, inclusive tem uma publicação do jornalista Joel Silva dizendo que o Vasco pagou os 10,6 milhões de reais ou os 2 milhões de dólares à vista, contrariando aquela matéria que saiu antes, notícias de que o Vasco ia parcelar essa grana e deixando muito vascaíno aí meio desconfiado com relação a esse aporte que a 777 tem. Mesmo sabendo que alguns clubes trabalham, que isso é normal, esse parcelamento na hora de negociar ou de contratar jogadores. Só que aí você alinha esse parcelamento com a negativa do Júnior Urso, com a negativa de outros jogadores que estavam em andamento, com o Paulo Brax vindo em uma coletiva dizendo que o valor do Paulinho está fora da realidade do Vasco. E eu não estou colocando aqui em discussão se o Paulinho serve para o Vasco ou não, estou falando dos valores. O Terans, a multa do Terans, ela também era fora da realidade do Vasco. E assim a gente foi ficando, tanta informação chegando nesse sentido, que a questão do Vasco parcelar a compra do Pedro Raul acabou sendo uma notícia ruim para o vascaíno. Mas tá aí, segundo o Joel Silva, vai ser pago à vista, maravilha, é isso que a gente espera. Contratações, dinheiro na mesa e um time bom para a gente jogar a Série A. É isso que venderam pra gente. A gente tá aqui inventando, pedindo título, pedindo super contratações. A gente tá aqui pedindo exatamente o que prometeram. O que prometeu o Josh, o que prometeu os influenciadores e jornalistas na hora de vender o Vasco ou de fazer a propaganda. Então a gente não tá aqui inventando absolutamente nada. A gente tá aqui cobrando exatamente o que foi prometido. Nada mais e nada menos do que foi prometido. Então tá aí, o Pedro Raul deve ser anunciado já na sexta-feira, depois dessa novela toda. Tomara que essa demora, porque se for contratar nessa velocidade, daqui para o Campeonato Carioca a gente vai ter 6 contratações, daqui para o Campeonato Brasileiro nós vamos confirmar 6 contratações. Outra confirmação, dessa vez do Atenção Vascaínos, é do volante Patrick de Luca, lá que está saindo do Bahia, vem a custo zero, né, pois o contrato dele ele estava em final de contrato lá no Bahia. O jogador tem 22 anos, é volante, 1,80 m, e a empresa, os empresários do jogador é a 4Com M. Então tá aí o Pedro de Luca que tá vindo para o Vasco, as 2 contratações que o Vasco, enfim, vai anunciar. Agora só falta aí uns 13 a 15 jogadores, né? Só isso, até janeiro, porque a gente precisa de um time para ir fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Não vamos passar vergonha, lá vão pegar o River Plate, né, e o time americano lá, o Inter de Miami, e tem um Campeonato Carioca que vai rolar também, e eu não sei como é que vai ficar com relação àquela briga dos direitos de TV do Campeonato Carioca, se o Vasco vai botar time titular, o Botafogo, aí a gente vai ver no decorrer da temporada, porque a gente precisa de time. Agora que a gente precisa de um goleiro, a gente precisa de zagueiros, laterais urgentemente, principalmente o direito, né? Contratou um atacante e um volante, parabéns, quero mais, muito mais, né? Falar em contratações, o Alex Teixeira, né, que veio para o Vasco na temporada passada, abrindo mão de receber o que ele recebia ou baixando, reduzindo o salário dele, né, para entrar numa bucha que foi a Série B, em campos horrorosos, com um time lixo que a gente montou em 2022. Então, lógico que tudo isso prejudicou o jogador, ele aceitar uma bucha de entrar no meio de uma temporada na Série B com um time lixo, é claro que isso atrapalhou o desenvolvimento do jogador. Aí houve uma oferta da 777 ou da SAF Vasco para o jogador, uma renovação de 1 ano para receber exatamente o mesmo salário. É claro que ele não vai aceitar, é óbvio que isso é para o jogador ir embora, né?
Porque se você chega para... Bom, agora vamos conversar, se aceitou uma redução, você jogou uma Série B, agora a gente está na Série A, a realidade é outra, tem dinheiro, a gente vai melhorar o seu salário. Tenho certeza que ele ia ficar. Até lá o Pedrosa falou que se ele estava esperando para ver a movimentação do Vasco, porque ninguém quer jogar, ninguém quer passar o que ele passou na Série B. Não é nem questão de vaidade e exigência. Ele quer um time competitivo para ele se valorizar também. Para ele não ser pego depois como Cristo na hora que a coisa estiver dando errada. Ele, esses jogadores que estão ficando aí no Vasco. Pedro Raul, entendeu? O Nenê, que vai jogar o Campeonato Carioca. Então eles que seguram a bucha. É claro que ele vai querer uma valorização. Eu acho que deveria dar uma oportunidade. Eu acho que o Teixeira seria uma ótima aquisição se ele ficasse para 2023. Deve ir, o Corinthians se manifestou, parece que está afim de jogador, o Cruzeiro já estava interessado no jogador, ele vai lá, vai jogar uma Série A com um time mais qualificado e vai arrebentar. Aí vai ficar um monte de viúva depois, falando, tá vendo? Mesma coisa do Cano. Então, acho uma sacanagem não oferecer uma grana melhor para o Alex Teixeira ou fazer um esforço para o Alex Teixeira ficar. E para finalizar aqui essa questão do mercado, vou trazer uma informação que saiu no Atenção Vascaínos ontem. O Vasco estaria interessado no meio uruguaio Franco Fagundes, do Nacional lá do Uruguai, né? O jogador que tem 22 anos de idade, 1,87 m e contrato com o time do Uruguai até dezembro de 2024. O Nacional do Uruguai quer 8 milhões de euros no jogador, quase 45 milhões de reais, né? Que é pretendido por times da MLS, da Itália, da França e o Real Betis da Espanha. Vamos lá, vamos ver se o Vasco vai ter bala na agulha, 45 milhões de reais para trazer esse meia. É umas coisas que, tipo, são notícias que quando você vai avaliar, você não leva muito a sério, né? Porque, tipo, vão vender o Andrei por 12 milhões de euros, que vai dar cerca de 40 milhões de reais aí para o Vasco. Aí você vai contratar um meia de 45 milhões de reais. Aí tem a notícia de que o Andrei ficou porque houve um acordo de cavalheiro para que o Andrei ficasse, porque não ia ter renovação, teve um embrolho da porra, 77 que entrou e acabou contornando a situação. Mas o jogador tem valor de mercado, cara. Se a empresa não precisa de dinheiro, ela não precisa acatar qualquer oferta, né? Acho que o jogador precisaria ficar para jogar uma Série A e ser valorizado. O Andrei seria importante para esse elenco na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, e aí sim, valorizado, venderia o jogador. Mas o que parece é que a corda está no pescoço, vamos vender logo que a gente está precisando de dinheiro, né? É só uma impressão, né? É só uma impressão. Vamos ver, o tempo vai mostrar se isso é verdade ou não é. Para finalizar, vou ler um trecho de uma matéria que saiu no UOL falando aí da lentidão do Vasco no mercado, né? E aí você vai deixar o seu comentário se você acha que é exagero, se não, mas tá. Saiu no UOL, né? Postura do Vasco no mercado não vem atendendo expectativas. As recentes declarações do diretor esportivo Paulo Brax e o lento movimento do Vasco no mercado da bola não vem correspondendo às promessas feitas pela 777 Partners. No atual cenário, a balança entre expectativa e realidade causa movimentação nos bastidores de São Januário e a aflição na torcida. Aí fala do grupo de conselheiro lá que entrou, na matéria que eu trouxe ontem, né? Na coletiva concedida após a retornada à Europa, Brax disse que na reunião com a 777 e com integrantes de 30% da associação houve uma chancela institucional desse orçamento, plano e projeto. Ainda no evento ocorrido há mais de uma semana, o tom adotado foi cauteloso e o diretor afirmou que o Vasco já tem jogadores contratados, mas ainda não houve anúncio de reforço. Abre aspas, toda vez que eu vi anunciar um jogador, vamos explicar o porquê do jogador. Que analisem com justificativa e não com base no imaginário ou expectativa que se crie, disse aí o Paulo Brax, né? A postura, porém, não coaduna com o que foi explanado pela 777 durante a negociação com o clube para a venda das ações da SAF. No documento enviado à Secretaria, os Cruz Maltinos, os conselheiros lembraram, por exemplo, a declaração do Josh Wander, sócio da 777, em visita a Colina em março, às vésperas de um clássico contra o Flamengo. Na ocasião, ele prometeu que seria a última vez na história que o Vasco entraria em campo em desvantagem financeira contra eles. Esta é a primeira vez que a frase de Josh repercute
quando citada pelos jornalistas presentes na coletiva, causou incômodo em Brax. Em março, porém, o próprio perfil oficial do clube a publicou e inflamou a torcida. Quer dizer, usaram essa frase para poder vender o Vasco, né? Até aqui o Vasco oficializou apenas as chegadas de Maurício Barbieri como técnico e Abel Braga como diretor técnico. Enquanto isso, nas redes sociais, Cruz Maltinos reivindicam contratações e se mostram frustrados em como o clube vem se comportando no mercado. Na própria transmissão da entrevista do Brax, muitos colocaram emojis de tartaruga no chat da TV oficial do Vasco. Tá aí uma matéria do UOL. Você concorda? Você acha mesmo que estão vendendo gato por lebre? Estão muito devagar no mercado? Ou você acha que o caminho é esse, tem que ser devagar, para não fazer besteira, vamos contratar grandes jogadores até o início do Campeonato Brasileiro? Deixe seu comentário aí que é importante. Vou desejar para você um dia abençoado. Curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.